Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início então ao sexto Economês, falar um pouco do nosso cenário mensal aí lá fora e falar de Brasil também. Começando então pelo internacional, como de praxe, acho que a grande história que está rolando lá fora é essa piora que a gente está vendo nas inflações mensais recentes, janeiro e fevereiro. Isso basicamente tem levado o mercado a postergar os cortes de juros, principalmente nas economias desenvolvidas. Só relembrando, né, a inflação dos países desenvolvidos vinha melhorando ao longo ali do segundo semestre de 2023. Na ponta, se a gente anualizasse as inflações mensais, já tinha uma história ali de uma inflação perto da meta, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Alguns outros países não era tão verdade, mas enfim, isso foi aquecendo a discussão de cortes de juros. Mas os últimos números, como eu falei, colocaram em dúvida se de fato essa convergência da inflação se ela era consistente no tempo. Então, com isso, os banqueiros centrais, o recado que eles têm dado é: olha, a gente precisa de mais evidências para entender se de fato, o que vale? Vale aquele processo que a gente estava vendo no final do ano passado? Ou essa inflação na ponta é um sinal de que tem uma piora de tendência? Ou será que foi um ponto fora da curva? Enfim, precisa de mais dados, uma sequência de dados, e aí naturalmente você tem que postergar a precificação de quando começam os cortes de juros por lá. Hoje, data mágica aí dos mercados é que Europa, Estados Unidos começam a cortar juros em algum momento na virada do primeiro para o segundo semestre, que eu acho mais justo do que a discussão anterior de que cortaria em março. Não tem pressa, esse é o ponto. E para terminar o internacional, só falando de China, que a história é um pouco diferente da China, né? Lá duas dinâmicas têm prevalecido. A primeira é, olhando para curto prazo, os mercados seguem bem nervosos, né? A confiança do investidor com a economia chinesa, com algumas ingerências do governo chinês, continua alta, né? A desconfiança continua alta. Então isso tem trazido bastante volatilidade, principalmente para o mercado de capitais. Essa é uma história. A outra história é que se você olha os dados de alta frequência, os dados de curto prazo, você tem uma melhora, sim, principalmente em coisas mais ligadas a consumo. Teve o Ano Novo Chinês e, enfim, viajou-se mais, isso é sinal de que o consumo está aquecido. Além disso, algo importante para o Brasil, a indústria também tem mostrado uma retomada interessante. Então, a gente está vendo um ciclo de retomada da indústria global como um todo, China também tem acontecido. As dúvidas mesmo continuam, como eu falei, na desconfiança do investidor e também o setor imobiliário, que continua trazendo aí volatilidade para os mercados. Mas acho que o recado interessante é que você tem uma melhora de curto prazo nos dados. Então, provavelmente, eles vão vir com uma meta de crescimento para esse ano de 5% na China, igual a do ano passado. Vindo para o Brasil, começando por PIB, acabou de sair o dado do quarto trimestre de 2023, confirmou para a gente a desaceleração que a gente imaginava que a economia brasileira ia ter. Então, teve um PIB ali de zero, crescimento de zero contra o terceiro trimestre. De qualquer forma, se você pega esse número e compara com o que eram as nossas projeções tempos atrás, é um número melhor. A gente imaginava um segundo semestre de PIB negativo no Brasil que não se confirmou. Não dá para comemorar porque é um PIB perto de zero, em desaceleração, mas enfim, é melhor do que a gente tinha antes. E com isso a gente confirmou também que o Brasil cresceu no ano passado 2,9%, que é bem melhor do que o 1% que a gente imaginava lá em janeiro de 2023. Enfim, então tem uma melhora aí. Mas quando eu olho para o qualitativo desse número, imaginando discussões de médio e longo prazo, a gente não gosta muito desse qualitativo, basicamente porque do lado positivo, ok, você tem um consumo pujante, tudo que está no entorno do consumo das famílias vai bem, obrigado. Mas quando você olha para investimentos, ele está super debilitado, né? A gente está falando de um consumo que cresceu pouco mais de 3% ano passado e um investimento que caiu 3%. Então, o consumo é importante como um colchão para a economia, mas é um investimento que te diz no médio e longo prazo se você vai ter um lado da oferta pujante para fazer frente a esse consumo. Se você tem essa dicotomia, né, essa diferença entre um consumo muito forte e um investimento fraco, isso em geral no segundo momento pode se traduzir em pressões inflacionárias, porque o investimento fraco te diz que o lado da oferta da economia está enfraquecido, enquanto que a demanda está forte. Essas duas coisas somadas, livro-texto de economia, se traduz muitas vezes em inflação, mais inflação. Olhando para 2024, a gente já tinha revisado no Economês passado o PIB para uma alta de 1,8%, revisado para cima. A gente não mudou, então mantém aí esse 1,8%. Qual que é a cara desse PIB? Indústria melhor, a exemplo do que está acontecendo lá fora, na China que eu comentei, tem um ciclo de melhora da indústria. Serviços perde um pouco de força, acho que vai ficando para trás aqueles efeitos positivos do pós-pandemia, de um consumo mais forte de serviços, vai ficando um pouco para trás esse efeito de PIB para cima, né? Então perde um pouco de força, e a agropecuária deve ter um ano negativo, é uma baita safra ainda, mas ela é menor que a do ano passado, então, enfim, para o PIB vai agregar menos.
Indo então para a inflação, a gente também não mudou a projeção de IPCA para esse ano, a gente está com 3,7%, fechado 2024. Mas quando a gente olha a composição desse número, ele deu uma piorada. Então, tendo duas dinâmicas aí na inflação brasileira que são também contrárias. Não muda o nosso número final de inflação, mas enfim, é uma discussão importante até para a gente entrar depois na discussão de juros. Do lado positivo, alimentos parece que é para baixo. Então, a gente já está vendo deflações no atacado, nos preços ao produtor, no IGPM, por exemplo. Essa deflação é puxada por preços agropecuários. Em algum momento, essa deflação no atacado começa a entrar no varejo, que é o IPCA. Então, a gente deve ver alimentos caminhando para o negativo, ou perto de zero, enfim, puxando esse IPCA para baixo. Em compensação, acho que o lado desafiador está nos preços de serviços que estão se mostrando bem mais resistentes. E isso tem conversa cada vez mais com esse emprego forte que a gente está vendo no Brasil, um desemprego que voltou a ceder na ponta, então um desemprego historicamente baixo para o Brasil, e com uma renda forte, né? A gente está vendo reajustes salariais acima da inflação, e olhando alguns dados também do DIEESE, do salariômetro da FIPE, todos mostrando que quase 90% das categorias têm conseguido reajustes de salários acima da inflação. Isso é positivo para consumo, mas o desafio é que isso também traz uma certa resistência para a inflação de serviços ceder. Então aumenta a dúvida se essa inflação brasileira, no médio e longo prazo, se ela de fato vai para 3%, que é a meta do Banco Central, e lá fica. A gente já volta nessa discussão quando entrar em Selic. Mas antes de entrar em Selic, eu queria falar de câmbio. A gente também não mudou a projeção de câmbio para o final de ano, a gente segue com R$ 5,00 por dólares de projeção para final de 24. O real, na verdade, contra o dólar tem oscilado em torno de um mesmo intervalo, super curto, né? Então não tem tido uma história muito interessante no câmbio, mas ele tem resistido ali perto de 5, diferente do que muitos colegas meus de trabalho projetavam, números bem melhores de câmbio, então de fato tem resistido ali um pouco abaixo de 5. O lado positivo disso é que o fato do câmbio estar oscilando no intervalo curto tem reduzido bem a volatilidade cambial, que é importante muitas vezes para empresas que fazem proteção cambial. A volatilidade do real tem sido bem baixa e está faltando gatilho para a gente mudar essa dinâmica, né, de sair desse intervalo curto do real. Então não tem uma história muito interessante para contar no câmbio. Indo para juros, por enquanto a sinalização do nosso BC é de continuidade de tudo que tem acontecido. Então, basicamente, continuidade naquelas sinalizações de que ele quer cortar meio ponto percentual de Selic por reunião e sinalizar para as próximas essa toada também de cortes. Dito isso, se a gente pega a comunicação do BC mais recente, dos diretores, tanto em documentos oficiais quanto em aparições públicas, eles têm se mostrado um pouquinho mais preocupados com essa dinâmica do IPCA que eu acabei de falar, principalmente nessa porção da inflação de serviços que tem se mostrado mais resistente para ceder. Então eles têm, de fato, salientado essa dinâmica que eu trouxe de que, olha, os salários e alguns núcleos de inflação, que são mais ligados à economia doméstica, à pujança da economia doméstica, têm se mostrado mais resistentes e eles têm que entender também, a exemplo dos outros bancos centrais, o quanto que isso pode atrapalhar a convergência da inflação para a meta de 3% que eu falei. Então, com isso, a gente mantém uma Selic de 9,5% projetada para o final desse ciclo de cortes, que é uma Selic ainda alta, é uma Selic ainda restritiva para a atividade, né? Não ainda é uma Selic que te faz reacelerar o PIB, pelo contrário, ele ainda é restritivo, por conta justamente dessas dúvidas que existem na ponta da inflação e no qualitativo dessa inflação, que deixa essa pulga atrás da orelha, atrás do nosso Banco Central, que é a mesma pulga que está atrás da orelha dos outros banqueiros centrais. Bom, gente, esse mês é isso. A gente se vê na próxima. Sorte sempre!